Salve, minha diretoria! Alô, terça-feira, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. Vamos lá chegar com as informações, atualizando você, principalmente torcedor do Remo, torcedor do Paysandu. Pois é, e o Paysandu perdeu mais um em função da punição. O Dalbert, o lateral que estava acertado com o Paysandu, que deixou o esporte, vai para o América Mineiro. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E também o reforço do zagueiro, do atacante, para o jogo desta quarta-feira contra o Amazonas, a onça pintada lá em Manaus, no Carlos Amit. Jogo difícil que o Paysandu encara, mas embalado pela vitória contra o Curitiba. Quanto ao Remo, treinamentos de hoje, mais um, começou ontem, com possibilidade de repente, algum tipo de mudança para o jogo de quinta-feira contra o Avaí. Eu já repeti aqui, repito de novo, já falei e repito, né? Sem acordo, é vitória, 3 pontos contra o Avaí, o Remo precisa vencer, dar uma resposta ao seu torcedor. E hoje a entrevista do executivo Marcos Braz, que vai fazer um balanço e de repente pode até anunciar contratações pelo Remo ainda para essa janela que está totalmente aberta. Tá ligado então? Não esquece de assinar o canal, de assinar o sininho, de deixar o like, fortalecer o conteúdo para a gente chegar aos 50 mil. Passamos dos 36 e vamos chegar aos 40 para anunciar os prêmios para você. Bom, começando e falando do Leão. O Remo que ainda tem essa terça-feira e tem amanhã ainda para fazer o apronto. Ontem não contou com o Janderson, que gripado, um pouco de virose, foi poupado. Dificilmente vai ter o Reinaldo e o Klaus. Os jogadores estão sendo preparados pelo NASP para a recuperação plena da maioria dos jogadores, né? Quase todos, sem problema, são os 2 que estão no departamento médico, para o jogo contra o Goiás, que fecha o turno na próxima semana, né? Na terça-feira da próxima semana. Então, deve ser mantido o Camutanga na zaga, ao lado do Kaique. Agora, pode ser que mude. Lateral, o Nathan Santos, que daqui a pouquinho fala com a gente, foi apresentado ontem. Pode estar cotado sim. E o Diego Hernandes, o meia esquerda, que pode assumir um lugarzinho no meio campo. Vai sobrar para quem? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Olha só, lembra do português, o atacante de 2 metros que eu falei? Nós fomos buscar o Remo, tratativas muito difíceis. Esse aí, ó, Leonardo Rocha, 28 anos, jogador que está jogando no futebol da Polônia, né? Ele tem dupla nacionalidade, brasileiro e português, é de Almada, em Portugal. Ele está no atual clube dele, é o Rakow, é um nome estranho lá, não vou nem falar para não falar besteira, né? Mas ele já passou pela Bélgica, andou pelo Oriente Médio também, jogou na França, começou no Belenense, né? Passou ainda amador pelo futebol da Itália, e no Brasil jogou no Ituano e no Barra de Santa Catarina. Então, é um jogador que já conhece, já tem assim um pouco de conhecimento do futebol brasileiro. É aquele atacante de área com 2 metros de altura e que o Remo estaria tentando, mas está muito difícil. O que pode acontecer é o Léo Coelho, aquele zagueiro que a gente anunciou semana passada, estar confirmado a qualquer momento como reforço do Remo para o restante da temporada. Vamos aguardar. Nathan Santos, fala aí dessa vinda para o Remo. Ele que passou alguns momentos ruins no Santos, por isso acabou saindo, mas chega no Remo para tentar dar a volta por cima, com muita minutagem que teve no futebol de Portugal e no próprio Santos. Não teve tanto no Inter, mas quer mostrar no Remo que tem condições de ser titular e brigar pela posição. Está satisfeito em jogar em Belém pelo Leão Azul. Nathan Santos. Situações lá no Santos, como você falou, vinha muito bem, jogando bem, mas acabou tendo um problema com a torcida lá e, claro, eles começaram a pegar no pé, o time não estava na boa situação, não estava na boa fase e acabou pegando para Cristo alguns jogadores e eu estava nesse rolo e acabou que tive que ser emprestado para outro time em Portugal e lá eu pude fazer grandes jogos de novo, como eu sempre venho fazendo, grandes jogos. E voltei para o Brasil, achei que
que ia ser de uma forma no Inter, acabou sendo de outra, faz parte do futebol. E agora acabei que vim pro Remo para jogar, para ajudar e conquistar os nossos objetivos aqui no Remo. Onde eu passei nos clubes, eu sempre joguei bastante jogos, sempre fui titular, sempre joguei. E claro que a gente quer sempre estar jogando, né? Lá no Inter eu achava que ia ser de um jeito, acabou sendo de outro. Não tenho muito o que fazer, o meu trabalho eu sempre fiz lá, que era... A gente é pago para treinar, né? Para jogar já vem do treinador, então eu sou um garoto muito compromissado, faço minha parte, que é chegar nos horários, treinar, fazer os compromissos dentro do clube. E é isso, cara, isso daí vem do treinador. Lá eu achei que ia ser de um jeito, acabou sendo de outro e não joguei muito, mas agora é virar a página, né? Vim pro Remo para poder ajudar, para poder subir com o time e até buscar ser campeão aqui. Aí o lateral Nathan Santos, ele apresentado ontem oficialmente ao lado do executivo Marcos Braz, que hoje vai dar entrevista coletiva fazendo um balanço desse início de temporada e pode apresentar algum tipo de surpresa. Vamos aguardar. 17 horas à tarde, 17 horas, final da tarde, o Marcos Braz vai dar essa entrevista tão esperada pela imprensa que está convocada para estar no Baianal. E o Paysandu que volta a campo nesta quarta-feira, né? O Remo joga só na quinta. Ingressos à venda 30,60. Promocional é preço fixo. Está valendo até quinta-feira para botar bastante gente no Mangueirão. Paysandu joga nessa quarta-feira contra o Amazonas. Jogo 9h30 da noite, lá no Carlos Amit. O Amazonas vem de vitória 3-0 diante do Botafogo de São Paulo. Uma atuação muito boa. Aliás, o time mudou de cara depois que o Márcio Zanardi assumiu o comando. Assim como o Paysandu mudou de cara também. Hoje o Paysandu é hoje o time que tem 6 rodadas de invencibilidade, 4 vitórias e 2 empates, vencendo o clássico local, né? O Repá, embalado com o técnico Claudinei. E essa vitória contra o Curitiba acende o sinal de alerta, sim. O Paysandu passa a ser olhado de uma outra forma. Será que mantém o mesmo time? Ganha reforço do Thalisson na zaga e do Rossi no ataque. Não sei se começam jogando, até porque não perdeu ninguém e, de repente, o time que começou jogando contra o Curitiba pode ser uma boa opção, porque ganha mais minutagem, mais ritmo de jogo, mais entrosamento para enfrentar a equipe do Amazonas, que subiu de produção e está tentando também sair da zona da confusão. O Paysandu está fora da zona, é o 16º colocado. O Dalbert, lembra o lateral? Aqui, ó. O Dalbert deu a volta, acertou tudo, mas a demora na transferência, nessa contratação, em função da punição da Transferban, o Dalbert vai para o América Mineiro. Então, que ele seja feliz lá. É -1 que pode dar problema. De repente, pode ser até livramento, né? A gente pode falar assim. Bom, vamos falar com quem está em alta, quem está com o astral lá em cima, com 2 gols do jogo contra o Curitiba, lei do ex funcionando, tanto para o Garcês como para ele, o Diogo Oliveira. Ele fala que o momento é de pé no chão, o Paysandu precisa trabalhar cada jogo, o Amazonas é o próximo adversário e precisa ser olhado com todo cuidado, né? Mas o grupo, a união do grupo, o fechamento com o técnico Claudinei, para poder curtir esse momento depois dos 2 gols que fez contra o Curitiba, seu ex-clube. Ele diz que sem dúvida, como teve no México, em Belém, nesse momento com o Paysandu, vivendo um grande momento na sua carreira profissional, o Diogo Oliveira falando aqui no Tomazão TV. Foi um dos meus momentos mais especiais que eu tive na minha carreira. Se não ser o mais especial, tive um momento muito bom no México também, que ali ficou marcado para mim, para minha família também. Mas creio que esse foi um dos momentos mais especiais, voltando ao estádio que eu atuava e consegui ajudar a equipe fazendo 2 gols. Nosso grupo está muito unido, como eu sempre falo aí, a união faz a força, né? E nós estamos todos juntos aí nessa. E pensando a jogo, partida a partida, e dentro de campo nós estamos deixando tudo de nós.
todos estão unidos, né? Estamos pensando em um só objetivo para conseguir tirar o Papão dessa situação, e graças a Deus estamos conseguindo, todos nós. O Paysandu está a 8 pontos do quarto colocado. A vitória sobre o Curitiba passa um recado de que o Paysandu pode lutar por coisas grandes nesse campeonato? Cara, nós estamos pensando na nossa situação agora. Nós estamos pensando em nossa situação, que é tirar o Papão dessa situação. Depois vamos pensar no que o campeonato oferece para nós. Estamos pensando em cada partida, em cada jogo. Agora vamos pensar no Amazonas. E é isso. É isso, Diogo Oliveira, e tomara que esteja inspirado também contra a Onça Pintada, o Amazonas, nesta quarta-feira, 9h30 da noite. 2 horários meio ingratos, né? Quarta-feira o Paysandu, 9h30, e na quinta o Remo, no Mangueirão, às 9h35 da noite. Não é fácil não. E para completar o nosso encontro, o nosso bate-papo de hoje, a bola já vai rolar, meu irmão. Não tem negócio de... Deu uma paradinha de um dia... E já hoje, terça-feira, 4 jogos pela Série B, abrindo a 18ª rodada, é a penúltima do turno, com Operário e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Ferroviária, que caiu para a zona de rebaixamento, Atlético e Curitiba, olha o tamanho desse jogo aí. E Vila Nova e CRB são os 4 jogos que abrem a rodada, a 18ª da Série B. Tamo junto, então? Não esquece de assinar o canal, de deixar o like para a gente valorizar o nosso conteúdo, para o YouTube divulgar cada vez mais. Eu aguardo você para o sorteio quando a gente fizer 50 mil inscritos. Pode ter certeza. Aquele abraço, ótima terça para todo mundo.